Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite, muita paz a todos. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos e nos foi dado hoje a comentar uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que é a parábola dos credores e devedores. Nós vamos tratá-la dela aqui rapidinho, resumidamente, para que todos nós possamos nos sintonizar. É que ela diz que o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga, né? Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, que tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de profunda compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, os outros conservos que estavam ali viram o que aconteceu e foram até o Senhor e disse o que estava passando. Então, o Senhor chamou novamente à sua presença aquele servo que ele havia perdoado inicialmente, né? E disse a ele que: Ora, você não deveria ter compaixão com o outro da mesma forma que eu tive contigo? Então o Senhor, ele, com indignação, ele fez com que esse seu servo, né, fosse entregue àqueles que eles chamam-se atormentadores, né, até que pagasse tudo o que ele lhe devia. E assim também fará seu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então a palavra, ela trata assim, do foco principal é a questão do perdão, né? Então a gente pode analisar algumas coisas aqui, só para uma questão inicial, tá ok? Primeiramente, a gente tem que entender o que é a questão do reino dos céus, né? Porque o reino dos céus, a gente muitas vezes podemos levar a pensar que é algo delimitado, uma região no espaço, em um ambiente em que nós podemos estar no nosso futuro. Mas o reino dos céus, como é muito bem explicado pelo evangelista Mateus no seu capítulo, no capítulo 13º do seu evangelho, em que é o capítulo que contém mais parábolas, né? Tem 8 parábolas e 6 dessas parábolas tratam do reino dos céus. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, a parábola da pérola,
a parábola do tesouro escondido e a parábola das redes. Essas 6 parábolas, das 8 que contém, elas tratam sobre o reino dos céus. Então é esse ambiente de felicidade em que nós podemos nos encontrar a partir do momento em que nós vamos sanando as nossas pendências nos nossos relacionamentos. É interessante aqui a gente dizer que o Senhor, inicialmente, ele perdoou uma dívida, né, de 10.000 talentos. E ele não perdoou uma dívida de 100 denários, ou seja, um talento é 6.000 denários ou mais. Alguns falam mais. Ou seja, isso quer dizer que existe uma disparidade muito grande em relação àquilo que inicialmente o devedor requereu ao seu senhor, daquilo que o outro devia a ele. Então, existindo essa distância muito grande em relação a esses 2 elementos. Então, a questão de que ele trata aqui, que é do perdão, ele de alguma forma nos induz a pensar de que, da mesma forma que o nosso Pai nos trata em relação ao perdão, nós devemos também tratar o nosso semelhante, né? Tudo aquilo que nós recebemos do nosso Pai, como diz o próprio Evangelho, dá de graça o que de graça você recebeu, que possa também ser compartilhado com o outro, né? É interessante a gente dizer que essa questão de tomar o bem do outro, né? Isso era uma coisa muito natural na época do Cristo, né? Aquele que devia, ele poderia se tornar escravos, né? As pessoas que não podiam sanar as suas dívidas, elas poderiam ser, sim, escravos dos outros, do credor, né? E ter posse da sua mulher, dos seus filhos, ter posse dos seus bens, da sua casa, dos seus animais. Tudo isso deveria ser transferido para o credor. Isso era uma coisa natural. Porém, quando nós analisamos essa situação, nós devemos buscar sobre isso o aspecto espiritual do ensinamento. Primeiramente, que o perdão, ele não significa que nós estamos remindo o nosso compromisso. Não. O perdão, ele requer também a reparação. Como diz o Evangelho, é muito melhor para nós perdoarmos do que pedir perdão. Porém, em inúmeras situações, nós somos requisitados a pedir o perdão. E desse modo, nós imploramos ao outro o reconhecimento da nossa imperfeição, o reconhecimento do nosso equívoco. E isso nos iguala. E isso nos iguala. Porque todos nós somos credores e devedores. Todo o processo nosso, em nossa vida, eu trago aqui a vida como a vida do Espírito, porque nós temos centenas de encarnações, mas a vida é uma só. Todos nós, nessa trajetória, em função dos relacionamentos que nós tivemos, que nos trouxeram até aqui, criaram
dificuldades e animosidades, compromissos perante o semelhante. E é importante a gente saber que na condição que nós nos encontramos, o verdadeiro compromisso que nos liga ao outro é o mal que fizemos a ele. Porque todo mal que nós praticamos, ele implica na necessidade de reparação. Portanto, enquanto nós não repararmos o nosso equívoco em relação ao nosso semelhante, nós estamos atrelados a ele. Pode ser por muitas e muitas encarnações, até haver a reparação. Mas ela é necessária, ela é obrigatória para que nós possamos ter a oportunidade de evolução. Ela faz parte desse nosso processo. Na realidade, o que o nosso Pai espera de nós é que da mesma forma em que Ele nos perdoa, nós perdoemos o outro. Porque o perdão é um elemento em que faz com que nós tomemos a consciência do nosso erro. Ninguém sabe que praticou o mal a alguma pessoa até ele ter consciência disso. Então, a primeira dor que nos acomete nesse processo é a dor da consciência. Então, é a consciência que nos diz que existe aí uma necessidade da reparação. Portanto, se nós temos essa consciência de que em algum momento nós prejudicamos alguém, é necessário sim nós repararmos, pedirmos o perdão. Porém, o nosso comportamento em relação àquele que nos ofende, ele deve ser um comportamento de aceitação. Aceitação por quê? Aceitação porque todos nós cometemos delitos perante a lei de Deus. A condução da nossa vida no processo da busca sempre prioritária daquilo que nos atende primeiramente, faz com que, ao longo desse processo, nós vamos conquistando desarmonias, provocando dissabores nos outros. Portanto, a nós que já temos a consciência desse fato, é que cabe perdoar. É nós que já sabemos que o nosso irmão pode trazer em si as mesmas dores, as mesmas dificuldades de cumprimento da lei de Deus. Somos nós que devemos entender. E a nós cabe sim oferecer o perdão. Esse é o nosso ato maior. Porque o perdão em nenhum momento consiste no esquecimento. Quem esquece uma ofensa, na realidade,
ele pode ter algum problema mental. Porque nós temos que reconhecer, sim, que nós não esquecemos uma ofensa. Mas a ofensa ela deve ser trabalhada para que o nosso sentimento não deixe com que a nossa consciência permaneça com esse comportamento como um elemento negativo e que nos atraia ao outro. Então, esse processo é que é o mais importante para nós. Reconhecer que em algum momento nós também necessitamos do perdão do outro e reconhecer que nós também somos tão pequenos quanto aqueles que nos ofendem. Então, essa resolução do Senhor entregar aos servos ao seu verdugo, os seus verdugos, indica uma necessidade de reparação, não um castigo. Não um castigo, porque se a ofensa ela for sempre resgatada pela ofensa, não há resgate. Se o mal que nós fazemos, ele sempre for um elemento indutor para que o outro possa fazer o mal a nós, ele não vai encerrar. Mas na realidade, todo o mal que nós fazemos em relação ao semelhante é o que nos liga a ele. E é importante que nós saibamos que nós fazemos aquilo que nós detemos dentro de nós. As nossas ações refletem exatamente aquilo que somos. Refletem a condição espiritual em que nós nos encontramos. E é isso que nós estamos oferecendo ao outro. Se ainda nós oferecemos ao outro mal, é porque ainda nós somos mal. É porque ainda nós não conseguimos trabalhar dentro de nós esses sentimentos. De alguma forma, todos nós somos credores e devedores, como dissemos. Mas na maioria das vezes nós somos muito mais devedores. Nós somos credores eternos dos nossos pais. Somos devedores eternos dos nossos pais. A oportunidade que eles nos concederam de aqui estar, para que possamos tratar da nossa evolução espiritual, é algo que poderíamos dizer impagável. Portanto, nossos pais são credores de nós. Os nossos filhos são nossos credores, porque eles estão junto conosco com os laços do compromisso e da amorosidade, porém é necessário que façamos a eles o melhor que pudermos fazer. Em qualquer condição que nós nos encontremos, é necessário que nós ponhamos, acima de tudo, o amor, o sentimento maior que nós trazemos dentro de nós. Essa é a nossa necessidade. Portanto, nenhum de nós podemos agir de forma isolada na obra de Deus. Todos os ambientes, todos os lugares que perpassamos são elementos, constituem oportunidades de exercermos a virtude de compreender e de perdoar. É importante nós lembrarmos da questão
886 do Livro dos Espíritos, que trata da caridade. Porque às vezes a gente pensa que perdão não é caridade. Mas os Espíritos nos asseveram que é sim, quando eles questionam sobre como Jesus entendia a caridade. E o perdão das ofensas é um dos elementos importantes neste contexto. De outra forma, não só ser bom, ser indulgente, mas saber perdoar, saber compreender o outro faz parte deste processo. E quando um espírito amigo, em uma comunicação dada em Havre no ano de 1862, ele trata da paciência, e que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tem um detalhe muito importante a respeito da paciência. Que ele diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor deste mundo, vos marcou para a glória no céu. Ou seja, não está falando aqui da dor física, ele está falando de uma forma mais especificamente da dor moral, da dor espiritual. Porque essa também é uma dor. Essa também é uma dificuldade que nós encontramos em todos os lugares que nós passamos, que é a questão do relacionamento. E o relacionamento é aquilo que nos aprimora, porque nós temos aí a oportunidade de exercer os melhores sentimentos que nós temos dentro de nós, para que, trabalhando esses sentimentos, possamos externalizar o nosso comportamento de paciência, de entendimento e de respeito ao semelhante na condição em que ele se encontra. Mas o Espírito amigo que nos traz essa mensagem, ele dá um outro fato muito importante a respeito disso, que ele diz assim: a outra, porém, muito mais penosa e conseguintemente muito mais meritória. Outra paciência, outro aspecto da paciência, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Ou seja, esses irmãos que encontram em nosso caminho, em que nós temos dificuldades, em que nós temos problemas de aceitação, em que nós não conseguimos nos relacionar com eles, em que nós temos imensas dificuldades de estar juntos, é que são os elementos que constituem a oportunidade do exercício da paciência, portanto, do perdão. Porque a paciência é uma forma também de perdoarmos. É uma forma de nós entendermos o nosso semelhante, o nosso irmão, na condição que ele está, na condição que ele se encontra, naquela situação que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós desconhecemos, porque nós desconhecemos as dores que passam no ser das outras pessoas. Portanto, é necessário termos esta paciência, porque nós não sabemos o que vai no ímã do ser daquele indivíduo. As dores
os problemas, o seu passado, as marcas que as encarnações deixaram nele e que hoje são manifestas através do seu comportamento. Então, a paciência é sim o exercício do perdão. E o Espírito Protetor, quando fala da missão do homem inteligente na Terra, trata sobre esse aspecto. Não, de alguma forma, da transmissão do nosso conhecimento intelectual, que também é necessário aquilo que a gente conhece transmitir ao outro, sem paga alguma. Mas aqui, a verdadeira missão do homem inteligente na Terra é que ele possa levar ao outro o conhecimento de Deus. Ou seja, aquilo que nós já detemos até agora do conhecimento espírita e que faz com que nós forjemos a nossa evolução, é importante que ela seja levada àqueles que estão junto conosco. Mas não no proselitismo, mas sim especialmente através das nossas ações, através dos nossos comportamentos. Então, a paciência aliada à nossa tarefa de levar ao outro aquilo que já nos satisfaz e que, de alguma forma, clareia o nosso caminho, né? Nos possibilita uma visão diferente da vida, ela também pode ser levada ao outro. E isso também é um ato de caridade. E nós lembramos aqui, no capítulo da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, quando ele trata sobre os vícios, os nossos defeitos, em que ele diz que, colocando de lado todos os nossos vícios, os nossos defeitos, que ninguém pode equivocar, que a gente sabe, que o outro sabe, Kardec pergunta qual o sinal que mais caracteriza a nossa imperfeição. O sinal mais característico da nossa imperfeição é o interesse pessoal. E que nós somos como que fosse um prato esmaltado, que basta darmos algumas pequenas marteladas nele, vai aparecer quem somos. Ou seja, que na realidade nós somos aqueles indivíduos que não suportamos nenhuma batida, nenhuma ofensa. E aí que a gente demonstra quem verdadeiramente nós somos. Então, o interesse pessoal, ele está também ligado à nossa capacidade de entendimento e do perdão ao outro. Todas as vezes em que eu me coloco como o mais importante, como o maior merecedor, como que se as coisas em primeiro lugar fossem para mim, esse meu interesse dificulta a capacidade de entender o outro da forma que ele é. E aí nós não conseguimos perdoar. Então é necessário que nós despojemos do nosso interesse pessoal. Sacrificar o nosso interesse em benefício do semelhante. E dessa forma, todos nós estaremos ganhando. Agradeço a paciência de nos ouvir. Muita paz a todos. Obrigado.